Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje nós vamos trazer esse tema aqui, que é o requisito 8.4 da ISO 9001. O que realmente importa no controle de fornecedores? Então, a qualidade da sua empresa também depende dos seus fornecedores? Você concorda com o que eu acabei de falar aqui? Elas estão na sua cadeia produtiva ou na prestação do seu serviço. Então, qual é a resposta aqui que você me dá? Então, você concorda que não adianta ter processos internos impecáveis se o que vem de fora chega com falhas? Então, é sobre isso que a gente vai trazer aqui nessa aula de hoje. Vamos falar do requisito 8.4, que fala aí de controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Então, de forma prática e simples, a gente vai te mostrar aqui como aplicar isso no dia a dia sem burocracias. Combinado? Então, vamos lá. Se você é profissional de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho, você está aqui na nossa aula, está no canal certo, aproveita, já se inscreve, já deixa seu like aqui para mais profissionais como nós poderem receber esse conteúdo também e ative o sininho que você, uma vez inscrito, toda vez que a gente colocar conteúdo novo aqui, você vai ter a oportunidade de assistir, tá bom? Então vamos lá para o nosso objetivo de hoje, direto ao ponto, que são as nossas aulas, geralmente são assim, não é mesmo, Ana? Então, quem não conhece, se a gente aqui é nova para você, eu sou a Fernanda, ela é a Ana, somos especialistas aí em SGI e auditorias, e hoje a gente vai tratar desse assunto para te mostrar como aplicar o requisito 8.4 de uma forma que realmente funcione aí para você, para sua organização, tá bom? E aí, para começar isso tudo, né, a primeira pergunta que a gente gosta de fazer, né? Por que isso é importante, né? Então, esse requisito existe, no fundo, porque, no fundo, toda empresa depende de alguém de fora, não é verdade? Então, um fornecedor de matéria-prima, um prestador de serviço e até mesmo um parceiro que realiza parte aí do seu processo, tá? Então, se essa parte falha, quem que vai sofrer? Você, a organização, né? E, obviamente, por consequência, o seu cliente, né? Por isso, a norma ISO 9001, ela exige que a empresa defina controles para garantir que tudo que vem de fora e que impacte aí o sistema de gestão da qualidade atenda os requisitos específicos, tá? É como se fosse a extensão aí do seu próprio sistema de gestão da qualidade, né? Passando isso para os seus fornecedores, beleza? E aí, o que diz o requisito 8.4, tá? Então, a gente vai trazer aqui 3 coisas básicas, que é: a primeira, definir critérios de seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores. Ou seja, como você decide quem entra e quem continua na sua lista de fornecedores. Então, é você ter aí uma lista de fornecedores qualificados, homologados, como você acredita aí que você vai definir como critério, tá? Segundo ponto, definir os controles para cada fornecedor, processo externo. Ou seja, nem todo fornecedor, pessoal, precisa aí do mesmo nível de controle. Então, você lembra que a gente definiu ali o critério de seleção? Então, talvez fornecedores mais críticos, além de uma autoavaliação, também vai ter auditorias internas que a sua organização vai fazer, ou não, dependendo da criticidade, vai ser só esse questionário de autoavaliação. Isso aqui são exemplos, tá? E o terceiro ponto é garantir que a informação seja clara, ou seja, o fornecedor precisa entender exatamente o que você espera dele. Requisitos técnicos, legais, prazos, enfim, certificados. Então, precisa estar bem claro isso também nessa informação que você precisa garantir. Combinado? Então, são esses 3 pontos aqui. E aí, para trazer um exemplo prático, a Fernanda já adiantou um pouquinho dos exemplos aí, tá? Então, vamos lá. Se você compra, por exemplo, tá? Parafuso, e aí você pode, basta exigir, você vai lá e coloca lá como requisito do seu fornecedor, exigir um certificado de qualidade e você, na hora que recebe esses parafusos, se eles forem críticos para o seu processo, você faz uma checagem desses parafusos por amostragem. Um exemplo, tá? Então, de um critério de avaliação, tá? Agora, se você contrata, por exemplo, transporte de produtos químicos, você pode exigir licença, né? Então, essa empresa ela precisa ser licenciada para esse serviço, tá? Então,
com outros requisitos legais, treinamentos de motorista, enfim. Ou seja, são requisitos e critérios que você tem que estabelecer para o tipo de fornecimento, o tipo de prestador de serviço que você está contratando, né? Agora, se você terceiriza uma parte aí da sua produção, ou seja, aquele fornecedor está atuando basicamente como você atuaria, né? O controle, concorda comigo que esse controle vai precisar ser mais rígido com esse fornecedor, né? Então, você vai precisar ter auditorias, vai ter um contrato que é um pouco mais detalhado, onde você detalha lá todos os controles e todos os aspectos de qualidade que ele precisa respeitar durante esse processo produtivo, e você pode incluir mais ainda uma avaliação de desempenho para ele, ou seja, o que ele entrega, se aquilo está sendo realmente entregue conforme foi contratado, beleza? Então, percebe como o nível de controle ele vai variar de acordo com o quê? Com o risco do que você está comprando ou contratando, né? Então, quanto mais impacto aquele fornecedor ou aquele prestador de serviço tiver dentro do seu sistema de gestão, maior vai ser o seu controle, tá? Então, imagina, por exemplo, eu falei lá dos parafusos, né? Que eu posso só ter um certificado, uma amostragem, mas se for um item crítico para a qualidade, dependendo aí da tipologia da sua organização, você pode ter uma avaliação de desempenho até uma auditoria nesses fornecedores de parafuso. Então, imagina lá, o parafuso do foguete da NASA, né? É diferente de um parafuso que a gente vai utilizar para pregar alguma coisa aí dentro da sua produção, enfim. Então, tudo isso depende aí, e você vai definir critérios de acordo com esse risco, beleza? E com o impacto que esse fornecedor traz aí para o seu processo no sistema de gestão da qualidade, beleza? E aí agora, como colocar isso aí em prática sem complicar, que a gente falou aqui que a gente ia falar sem complicar, né? Algumas recomendações aqui para você. Primeira, mantenha uma lista de fornecedores aprovados. E aí você vai dizer se é aprovados, homologados, qualificados, tá? Segundo item, registre critérios de avaliação claros, seja em relação à qualidade, prazo, custo, atendimento a requisitos legais. É um outro item aqui que a gente recomenda. Terceiro item, reavaliações periódicas, ou seja, é preciso sim promover essas reavaliações com uma certa frequência. Então, pode ser aí uma nota de 0 a 10, que você vai classificar, né, esse fornecedor, ou até uma classificação mais simples. Atende, precisa melhorar, não atende, isso são exemplos, tá? Documente não conformidades de fornecedores. E por que isso, gente? Isso ajuda muito a justificar uma possível troca, uma possível substituição daquele fornecedor. E por fim aí, muito importante, sempre comunique os requisitos de forma clara antes da compra, da contratação, nada de esperar aí aquele problema acontecer. Beleza? Então essas são as nossas recomendações aqui para você conseguir colocar em prática esse requisito aqui, 8.4. E aí, resumindo aqui para vocês, né, o 8.4 da ISO 9001 não é só um requisito burocrático, né? Então não é uma coisa que eu tenho que fazer para inglês ver, né? Ele é sim um escudo que protege a empresa do que vem de fora, ou seja, daqueles problemas, daquelas não conformidades que podem acontecer dentro do seu sistema de gestão. Então, quanto mais crítico for o fornecedor, maior vai ser o seu controle. E aí, como é que está o controle de fornecedores, de processos, produtos e serviços providos externamente, que é como a norma chama, né? Como é que ele está dentro aí da sua empresa, né? Se você quiser, deixa aqui nos comentários qual é o maior desafio que você encontra com esse controle de fornecedores, que a gente pode gravar uma aula só sobre isso, né, Fê? Então coloca Isso aqui nos aí. comentários um assunto que você queira ouvir da gente, que a gente produz aqui um conteúdo específico para a sua necessidade, beleza? E aí, se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as aulas. Toda semana a gente está postando conteúdo novo aqui. E também compartilhe aí com outros profissionais que podem ter essa mesma dúvida para que esse conteúdo siga, né, para mais pessoas. E se você quer dominar todos os requisitos das ISOs 9001, 14001 e 45001 na prática, de uma forma simples e direta, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar para o SGI Pro, que é a nossa formação
Então, mais uma vez, a gente agradece a sua participação e você ter visto esse vídeo até o final e a gente se encontra lá no SGI Pro, beleza? Até Isso mais. aí. Até a próxima. Ou até o SGI Pro.